Ultimamente eu tenho notado que a maior parte dos jogos dessa grande indústria de videogames, eles parecem que não me empolgam mais. Eu olho todos os títulos recentes de estúdios gigantescos aí que a gente tem hoje em dia, como Activision, Ubisoft, EA, Blizzard, enfim. Eu sinto que esses estúdios já perderam suas almas, eles parecem criativamente vazios, eles apresentam as mesmas franquias e as mesmas ideias por décadas e décadas. Esses estúdios antigamente eles apresentavam excelentes ideias e excelentes jogos. Eram basicamente esses estúdios que avançavam a indústria pra frente, que implementavam ideias novas dentro do mercado. Eu tenho tido esse sentimento recentemente, principalmente porque eu tenho jogado muitos jogos indies, né? Eu sempre joguei muitos jogos indies a minha vida inteira, eles são um dos meus jogos favoritos. Eu posso citar aqui Don't Starve Together, Dead Cells, Cuphead, Pizza Tower, Animal Well, Balatro, enfim. Todos esses jogos eles possuem um charme que me atrai muito. Parecem jogos extremamente originais, diferentes de tudo que a gente vê dessas empresas grandes. Jogos que são bastante autorais, que não possuem só visuais únicos, mas também possuem ideias únicas de gameplay, criativas, coisas que a gente não vê hoje em dia em jogos AAA. A maioria desses jogos que eu citei como exemplo aqui dos jogos indies, eles são jogos que foram feitos por equipes extremamente pequenas, com pouquíssimos recursos. Alguns desses jogos aqui, como Balatro ou Animal Well, por exemplo, foram feitos por apenas uma pessoa. E esse jogo consegue ter muito mais alma do que qualquer jogo que a Ubisoft lançou nos últimos 10 anos. E aí que me surge esse questionamento. Como que esses jogos que foram feitos com tão pouco recurso conseguem ser tão mais criativos e inovadores do que todos esses jogos da grande indústria? A grande indústria trabalha com orçamentos completamente insanos, assim. Às vezes é na casa dos 200 milhões, 300 milhões ou até mais. E esses jogos eles têm dificuldades de fazer o que uma pessoa faz sozinho, que é introduzir um jogo muito criativo, bom e autoral dentro da indústria. Eu entendo que a maioria desses jogos que eu tô citando aqui de AAA, eles são jogos 3D, realistas, que realmente esses jogos aqui eles precisam de mais orçamento, eles são mais difíceis de serem feitos do que jogos 2D, pixelados aqui, indies, enfim. Mas nós tivemos um exemplo desse tipo de jogo nesse ano, que inclusive é o meu jogo favorito desse ano disparado. Não só o meu, mas de muita gente também. Eu tô falando, obviamente, de Clair Obscur Expedition 33, rapaziada. É o jogo favorito pra ganhar a premiação do jogo do ano até agora. O diretor desse jogo, ele era um cara que trabalhava dentro da Ubisoft e ele saiu da empresa porque ele se sentia criativamente preso lá dentro. Eles botaram ele para ele ser diretor de um jogo mobile chinês que literalmente ninguém se importava. Ele fundou o estúdio dele, a Sandfall Interactive, que é o estúdio que fez o Clair Obscur, contratou um pouco de desenvolvedores júniors ali, que não eram desenvolvedores que tinham muita experiência dentro da indústria, contratou uma menina pelo Reddit, que era pra ser uma voice actor, que durante o desenvolvimento do jogo, ele descobriu que essa menina escrevia bem pra caralho, e essa menina ela nunca tinha escrito nenhuma história de videogame na vida dela. E ela virou a escritora main do jogo. O compositor das trilhas sonoras desse jogo aqui foi achado no SoundCloud. Ele era um cara que nunca tinha feito nenhuma composição pra videogame e o trabalho desse cara é incrível. É uma das minhas partes favoritas do jogo e recebe elogio de todo mundo que joga. E o número de integrantes na equipe do jogo foi de exatamente 33 pessoas. Nós não temos a informação exata do custo total do desenvolvimento do jogo, mas existem estimativas aí na internet que apontam que o jogo custou entre 25 e 30 milhões de dólares para ser feito. E olha a discrepância com os jogos que a gente citou mais cedo aqui nesse vídeo. A gente tá falando de um orçamento de entre 25 e 30 milhões de dólares e uma equipe de 33 pessoas para fazer esse jogo que é um cacete do jogo. Como que pode a Ubisoft ou outra empresa gigantesca de videogame que tem orçamentos absurdamente maiores do que esse e muito mais gente trabalhando nos jogos não consegue fazer 1/10 do que esse jogo faz? Não consegue cativar as pessoas. É aqui que eu volto pra minha ideia lá do começo desse vídeo. Os grandes estúdios eles estão cada vez mais sem criatividade porque eles estão perdendo totalmente o controle dos seus projetos. Os times de desenvolvimento deles estão cada vez maiores, com mais pessoas, mais práticas empresariais que prolongam o desenvolvimento, times segmentados onde os setores do time trabalham isoladamente um dos outros.
tudo isso contribui para os projetos ficarem com orçamentos cada vez mais absurdos. E por conta desses custos exagerados, esses jogos AAA precisam vender cada vez mais, porque o custo deles simplesmente não para de subir. E quando você tem custos muito altos, você acaba apostando em ideias mais seguras. Franquias já conhecidas, jogos que reciclam a gameplay dos seus antepassados, IPs estabelecidas, enfim. Porque essas ideias são muito menos arriscadas do que você tentar algo novo. Criar ideias diferentes sempre é mais arriscado. Essa é a natureza da criatividade. Você não sabe se sua ideia nova vai dar certo. É por isso que eles reciclam o mesmo jogo por décadas. Porque se eles arriscam em uma IP nova, fora da zona de conforto deles, esse jogo pode acabar fracassando, não vendendo tão bem. E se isso acontece, a empresa perde um caminhão de dinheiro, porque afinal de contas os jogos deles custam 300 milhões de dólares. E só custa tudo isso porque os executivos dessas empresas, que nunca encostaram em nenhum videogame na vida, eles inflacionam os orçamentos com custos desnecessários. O Clair Obscur prova que tu não precisa de tudo isso para fazer um bom jogo. Você precisa de talento e criatividade. São coisas que essas empresas repelem hoje em dia. O diretor do melhor jogo desse ano tava lá dentro da Ubisoft. O talento tá lá, mas eles não conseguem usufruir dele por conta desse modelo de produção falido. Videogame é um trabalho criativo, você não pode corporativizar esse produto. Senão você acaba que nem a Ubisoft, replicando a mesma ideia e o mesmo jogo sem alma até saturar tudo. Até ninguém aguentar mais, porra. Por isso que ultimamente os jogos que dão um novo ar para essa indústria são os jogos indies ou de estúdios pequenos, com produções menores, são desenvolvedores apaixonados que trabalham em ideias que eles acreditam de verdade, e não em jogos criativamente falidos com ideias replicáveis. Ao decorrer desse vídeo aqui eu dei exemplos de um monte de jogos aqui que eu pessoalmente gosto muito, mas você também pode pensar em vários outros exemplos, assim, existe uma infinidade desses jogos que eu não citei aqui nesse vídeo. Inclusive, eu tô gravando esse vídeo aqui na semana que foi anunciado aí o Hollow Knight Silksong, né? Que é um jogo aqui que é gigantesco e que serve pra exemplificar exatamente o que eu tô falando aqui nesse vídeo. É engraçado porque os estúdios pequenos e os jogos indie são os jogos que mais tomam os riscos e tentam algo diferente. São esses jogos que hoje em dia eles avançam a indústria. Porque eles não possuem amarras empresariais e conseguem trabalhar nos seus jogos com muita liberdade criativa. Um trabalho bem mais artesanal do que nós vemos nos grandes nomes hoje em dia na indústria. Eu vou repetir aqui de novo, você não precisa de orçamentos milionários e times gigantescos para você fazer um bom jogo. Você só precisa desenvolver o que as pessoas realmente se importam. Você precisa de uma ideia boa, um jogo divertido e uma gameplay bem desenvolvida. Os detalhes técnicos de gráficos e animações, etc., são secundários. Os detalhes técnicos são muito legais, mas isso não é a parte mais importante. A parte mais importante é gameplay. Sem ela não existe jogo. Sem ela você tem um slideshow. É isso que você tem. E é por isso que os estúdios pequenos eles são tão fodas. O Clair Obscur ele arriscou fazendo um RPG de turno hoje em dia. Que é um gênero que até o maior nome desse gênero, que é o Final Fantasy, abandonou. Porque eles acreditaram que era um gênero obsoleto, um gênero que não cativava mais os jogadores. Porra nenhuma! Eles só eram competentes pra conseguir fazer um jogo decente. Esse é o meu principal ponto desse vídeo todo aqui. Os estúdios pequenos são eles que estão inovando hoje em dia. São eles que estão tomando os riscos. São estúdios que às vezes têm uma fração dos recursos de uma grande empresa e são eles que tentam inovar. São eles que trazem ideias novas, que vão contra as tendências da indústria. Foda-se jogo de ação, vamos tentar fazer um jogo de turno. E é isso que evidencia esse modelo falido da grande indústria de videogames pra mim hoje em dia.